Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo e estou muito feliz. Hoje a gente vai receber a Márcia Oliveira, que é terapeuta sistêmica, na nossa segunda semana da jornada Obesidade, uma abordagem diferentona. E por que diferentona? Bom, a aula de hoje, o bate-papo de hoje, né, vai mostrar que diferentão. Por um acaso, você já ouviu algum comentário sobre obesidade e visão sistêmica, né? Você que já ganhou uns quilinhos e tá com medo, né, de estar trilhando esse caminho aí da obesidade. Alguém já te falou sobre a visão sistêmica desse processo de ganho de peso? Eu, sinceramente, nunca ouvi. E você? Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui, tá? Nos comentários, o tema do nosso bate-papo hoje: obesidade e visão sistêmica. Obesidade e visão sistêmica. Ué, o que está acontecendo aqui? Não foi. Ué, o que será que aconteceu? Às vezes dá uns probleminhas aqui no sinal. Vamos escrever de novo. Obesidade e visão sistêmica. Publicar. Ah, agora sim. Fixar comentário. Pronto, comentário fixado. Bom, vou só explicar aqui um pouquinho as regrinhas do jogo. Quando a Márcia entrar, ela vai ficar bem aonde fica aí essas letrinhas, né? E eu não sei você, mas pra mim, quando fica passando, eu leio tudo, né? Eu leio o rótulo de tudo, eu leio tudo. Tudo que eu vejo letrinha, eu tô lendo, né? E se você for como eu, ela tá ali explicando e você tá meio que, né, desviando a sua atenção para aquilo que está escrito. Então, quando ela estiver na explicação, eu vou desativar os comentários, tá? Para que a gente leve a atenção para aquilo que ela está falando, né? Porque ela vai trazer tanta coisa legal, né? Uma visão tão diferentona da obesidade, do ganho de peso, né? E aí, de tempos em tempos, eu abro os comentários. Então, quando eu ativar os comentários, aí é hora de você colocar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, responder o que a gente estiver perguntando, tá certo? Então, a gente vai deixar nesse movimento. Márcia, porque é ela que vai contar pra gente tudinho. Oi, oi! Bom dia, Márcia. Como é que vocês estão? Deixa eu ver vocês! Que lindas! Tudo bem, Stella? Tudo, e você? Como é que você tá? Bem também, tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Hoje, assim, só meu Insta aqui, ele tá um pouquinho teimoso, sabe? O meu também. O que será que deu? Mas tudo bem. A gente tá acostumado a lidar com gente teimosa, né? Então, Vamos do jeito que dá, né, Stella? quem é teimoso é tudo ali da afinidade. Que bom, que lindo estar aqui com você. Bom dia para todo mundo que está aqui. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, né? Aí. Que lindo que está sendo essa jornada, viu, Estela? Você está de parabéns. Esse é um assunto que a gente realmente precisa trazer às claras, porque é um problema mundial de saúde pública, né? E a obesidade, ela não tem, ela tem várias causas, várias causas. A constelação familiar, ela olha por um lado, uma das facetas, né? E não tem como você falar, vou fazer uma constelação e daí para frente vou emagrecer e vai ficar tudo bem.
tem que ter vários ângulos de cuidado em relação à obesidade. Sim. Na minha experiência aqui, o que eu tenho visto? Que as pessoas, elas estão honrando alguém do sistema familiar, tá? Que passou por dificuldades alimentares. Tá. Você sabe, Estela, que na constelação a gente fala sistema familiar como todos os que vieram antes, e não só os que a gente conhece, né? Porque quando a gente nasce pequenininho lá na nossa família, a gente conhece mamãe, papai, alguns tios, algumas tias, às vezes um vô, uma avó ainda está vivo, e a gente não vê o restante, né? A gente não sabe, não conviveu com eles, então a gente, em geral, não considera bisavós, né? Tataravós, a gente não vai considerando os que vieram antes, certo? E se são tios distantes, que viviam em outros lugares, muito menos, né? E, e certa vez eu constelei uma pessoa que ela veio exatamente para isso. Ela veio para ver o tema obesidade, né? Com a constelação, porque ela já estava fazendo já estava com outros profissionais, já estava fazendo ginástica, já estava com a nutricionista, e o médico dela, por causa dos níveis de colesterol, triglicérides, estava muito alto. Então, esse médico falou: olha, talvez a gente tenha que pensar numa bariátrica, né? E foi bem interessante que a pessoa veio, um rapaz, que falou: olha, eu sou muito novo, né? Eu realmente gostaria de ver numa constelação. E quando a gente coloca uma constelação, a gente coloca representantes, né? Às vezes, se eu estou num grupo de pessoas, no fim de semana aqui na nossa cidade, eu fiz com pessoas, né? Ou quando a gente está só no online, a gente faz com bonequinhos. E a gente consegue ver aonde que o tema ou o problema que o cliente tem, ele está ligado lá atrás na árvore genealógica, né? Muitas vezes é muito atrás, Olha. com pessoas que passaram dificuldades com grandes estiagens, viagens muito longas, porque como que era nas gerações passadas? Nós tínhamos que plantar, esperar o tempo da colheita, e então comíamos aquele alimento, certo? Sim. Enquanto isso, nós tínhamos alguns animais, né, que serviam de alimento, plantava-se outra semente, agora é a época do milho, depois é a época do arroz, depois do feijão, e assim, então, a gente ia tendo alimento. Famílias que tiveram, que mudaram ou que colonizaram outras partes do mundo ou do estado do próprio Brasil, porque a gente teve muito movimento de colonização aqui, essas pessoas não tinham como ficar no lugar e plantar. Então você fazia uma longa viagem para chegar até o seu destino e ali você ainda ia plantar. Sim. A pouca comida que se tinha, em geral, era comida na viagem ou ali quando chegava até conseguir esse alimento. Então, familiares de pessoas que foram colonizadores, tem que prestar muita atenção no que veio antes, porque muitas vezes alguém que é neto, bisneto hoje, está honrando a dificuldade com a alimentação de quem esteve lá atrás e nisso come em demasia. É como se pudesse dizer no coração: vovô, vovó, bisavô, bisavó, vocês não puderam, mas eu posso. E eu faço essa honra por você. Entendi. Né? Então, isso que eu ia perguntar para você, né, Márcia? Porque assim, tem alguns termos, né, de quem já tem contato com a visão sistêmica, já está acostumado, né? Mas para as pessoas que, assim, que não têm noção nenhuma, né? Quando a gente fala em honrar, né, pai e mãe, honrar o sistema de origem, talvez esse termo fique um pouquinho distante da sua compreensão. Você poderia explicar o que vem a ser esse honrar para essas pessoas que não estão acostumadas com essa linguagem, né, do sistêmico?
Sim, sim. É, por sermos cristãos, nós temos esse mandato, né? O mandamento. Nós vamos honrar pai e mãe. E os avós, bisavós, todos os que vieram antes, eles são os nossos pais e mães dos tempos anteriores, né? E quando eu digo honrar, a gente está. É como se a gente pudesse deixar a nossa vida aqui em 2022, em maio de 2022, e no nosso coração, uma parcela nossa, ela vai lá para trás para uma história de alguém da nossa família e lá atrás ela fica. Então, aqui eu estou de corpo presente em maio de 2022, mas no coração eu ainda busco lá atrás quem que faltou ser olhado, quem que teve um esforço gigante lá atrás para que a minha vida aqui funcione do jeito que funciona. Quem que fez esse esforço lá atrás? É como se eu devesse algo, é como se eu devesse algo para alguém, né? Puxa vida, hoje eu tenho fartura, se eu quero comer, não sei, um frango assado, eu vou no mercado e de repente até compro frango assado. Lá atrás, gerações anteriores, você tinha que capturar o frango. Primeiro tinha que criar o frango, depois Sim, capturar, sim. né? Matar, depenar, preparar, limpar por dentro. Eram 2 horas, 2 horas e meia para um frango estar num ponto de começar a ser assado. E hoje nós temos tanta facilidade que então a gente olha para essa facilidade e é como se a gente dissesse: eu não mereço tudo isso. E no meu coração, e por amor, a honra é sempre por amor, né? A gente vai lá atrás e o nosso coração então fica lá atrás, uma parcela nossa, olhando para trás para alguém que não pôde. E aí, Entendi. todas as vezes que eu posso aqui, então eu como em demasia. Ou quando é problemas com compras, eu compro em demasia, Tá? Então, né? seria assim, ah, ah, um sentimento de gratidão pelos meus antepassados, por todos aqueles que vieram antes, né? Que com sacrifício, com muito trabalho, né? Fizeram o que fizeram e para que a gente hoje tiver, e a gente tem, né? Não tivesse, mas a gente tem todo esse conforto e toda essa facilidade. Então, a gente trabalhar essa gratidão e conversar de coração para coração, de agradecer, né? De honrar e de se permitir ter essas facilidades e não sentir-se culpado. Sim? Perfeito, perfeito. E muitas vezes a gente não precisa fazer uma constelação familiar para chegar nesse ponto. A gente pode fazer isso com orações na nossa casa. Você pode dedicar algumas missas especiais para as pessoas que tiveram destinos difíceis na sua família, né? Eu ia contando para você a história de um rapaz que veio fazer uma constelação comigo. E o que que é a constelação? É um momento na terapia onde a gente separa esse momento para olhar para onde essa pessoa olha inconscientemente. Legal. Eu estou aqui em 2022 e eu não vejo nada mais do que o que está à minha volta. E o meu coração, ele é cego. Ele tem um amor cego por alguém. Então, por que que eu estou comendo tanto? E esse jovem, então, a gente colocou a constelação dele e foi muito interessante porque a pessoa que representava ele buscava assim. Primeiro fechava os olhos e buscava nessa posição aqui alguém, depois aqui buscava com as mãos. E era muito interessante esse movimento, sabe? Na constelação em grupo, a gente pega alguém que está sentado, que queira ajudar e mostrar como que situação é essa, ler esse campo desse cliente. E a pessoa, então, que se levantou, ela só fazia esse movimento. Ela procurava. E ela procurava assim como quem tateava, né? E eram 5 lugares que essa pessoa tateava, uma vez após a outra. 5 lugares. E eu falei para o cliente, né?
aqui parece que você busca alimento por 5. E ele começou a chorar muito, assim, muito emocionado, por um bom tempo ele chorou, até que ele conseguiu se acalmar e falar. Ele falou, olha, eu fui um rapaz, eu fui um bebê de proveta, e foram colocados 6 óvulos, e Nossa. só eu sobrevivi. E isso foi contado na infância dele toda. Mas, assim, contado com alegria, porque os pais estavam em busca de ter um bebê Sim. e nunca consideraram que no coração dele, ele sentia falta desses outros 5. Como que eu posso viver bem a minha vida se 5 irmãos meus morreram para que eu sobrevivesse? Por que só eu sobrevivi? E aí, então, ele conseguiu nos contar que tudo para ele era um número 5. Que na época da escola ele jogava num time e a camisa tinha que ser a 5. Quando ele vai num local comprar uma loja, comprar bermudas, cuecas, meias, ele compra 5. Tudo era 5. Olha. E ele falava, eu realmente devo comer por 5. Porque era um rapaz muito jovem, Ele não tinha mas consciência disso, né, Márcia? não tinha consciência, não tinha consciência. E para fazer esse movimento com ele, nós até cogitamos, todo o grupo, ir até a casa dele, por causa da dificuldade de locomoção, porque ele já estava muito pesado. Ele já Olha. estava com 150 quilos, algo assim. Já estava com dificuldades com o Também joelho, comendo por com dificuldade 5, né? respiratória, tinha que se deitar, né? Então, como que é interessante, ele simplesmente ele via o dia a dia dele. Estava com fome, comia em grande quantidade, sim. Mas o coração, é o nosso coração que faz a gente honrar. No coração, ele estava honrando e buscando esses irmãos. Então, ao mesmo tempo onde os pais diziam, nossa, nós tivemos nosso primeiro filho, ele é o nosso único filho. No coração, a gente tem um amor tão grande por nossos irmãos, né? E ele tinha um amor tão grande por esses irmãos, que ele buscava honrar, como que se pudesse dizer, vocês não vingaram, mas eu vou vingar, eu vou para a vida com vocês. E muitos de nós que tivemos, que fomos frutos de gestações, muitas gestações foram de gêmeos e só um nasceu, Sim. tá? Na constelação é incrível e dá para ver pessoas que foram gêmeos dentro da barriga da mamãe e que só um veio, Ó, sabe? A Márcia, gente muito, consegue muito legal perceber isso. isso. A Priscila, não querendo te cortar cortando, mas a Priscila, arte terapeuta, ela até fez ontem uma vivência exatamente sobre isso, sobre as mães de anjos. E esse é um tema que pouca gente tem conhecimento, né? Eu mesmo, né? Não sabia dessa importância, né? Da gente cuidar desses bebês que não vieram, e muitas vezes nem as mães sabem, né? E no que ela estava gerando dois e um se foi e ficou um. E isso tem muito a ver, né, com o desenvolvimento desse bebê e de sentimentos, de emoções que vêm, né? E puxando aqui para o nosso tema, ligado, né, essa falta, essa culpa, e voltar tudo isso para a alimentação, né? É, Sim, muito, sim. E é uma abordagem muito diferente mesmo, muito é pouco explorada. exato. E é um olhar que a gente não está acostumado. Mais ou menos 30% das gestações de todas as mulheres, 30% das gestações são gemelares, e é onde só nasce um. E o que pode acontecer? Tanto a mãe vai ter um efeito disso, e a criança que é gêmea, mas que veio sozinha, ela tem outro efeito. No caso da mãe, ela pode. Tudo isso é inconsciente, tá? E a gente só sabe com certeza quando a gente põe a constelação familiar, quando a gente faz a constelação. A gente vai indo pelas histórias familiares
e a gente encontra o nó. O efeito de mães que perdem bebês, elas podem, o corpo continua gordinho, rechonchudo, como se estivesse grávida, como se estivesse mantendo aquela gestação. Então, conscientemente ela quer perder peso, mas o corpo é como se ainda estivesse maternando, buscando por aquele que não pode ficar. E é quando a gente entra em consciência e a gente olha para isso, é o golfinho, né? A gente olha para isso, então a gente pode curar. E a gente pode começar a conversar com o nosso corpo. E dizer para ele, eu sinto muito. Porque você ainda procura algo que não pôde ficar. Né? Nossa, E quando nasce uma criança que era fruto de gravidez gemelar, essa criança ela vai tentar, esse adulto, né? Ele vai ser uma pessoa que se sobrecarrega com muito trabalho, porque tenta trabalhar por dois. É uma pessoa que se sobrecarrega em relação à alimentação, porque vai tentar se alimentar por dois. É uma pessoa que entra em dívidas com muita facilidade, porque ela vai tentar comprar por dois, entende? e Isso também, é, e você também trouxe agora a questão da mãe, né? Então tem a questão do filho e também tem a questão da mãe, né? Porque assim tem muito, eu vou até dar uma ativadinha aqui nos comentários, se alguém quiser comentar, tiver, né? Porque assim é muita, eu acredito que seja para várias pessoas que estão aqui e que também vão entrar, vão assistir na gravação, que seja um assunto muito desconhecido, né? Então, para vocês que estão aqui, né? Tá fazendo sentido, tá dando para compreender, né? Essa ligação, né? Esse nem sei como chamar, né, Márcia? Esse é um outro ponto de vista, é uma outra isso, forma de olhar, isso, né? exatamente, né? É, Assim, muito. e, Mas desculpa, pode continuar. Quem quiser comentar, fizer alguma pergunta, eu vou deixar um tempinho aí ativado, tá? Porque é um ponto de vista, né? Uma forma diferentona mesmo. Isso mesmo. E eu vejo, eu venho estudando a sistêmica já há bastante tempo, né? E é diferente. Constelação familiar é diferente de visão sistêmica. Visão Tá. sistêmica é quando eu olho para a Estela e eu vejo que os problemas que a Estela traz têm por trás, tem ligação hereditária, psicológica, porque a Estela ela tem essa carinha bonita, que provavelmente é como a mamãe ou o papai trazendo a aparência física dos pais, mas a gente traz no sangue também as características hereditárias e no psicológico também as características hereditárias. E eu tive, então, assim, quando eu falo visão sistêmica, é algo amplo, tá? É algo amplo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa, ela vê aquele funcionário que tem uma dificuldade. Se ele tiver uma visão sistêmica das dificuldades de um funcionário, ele vai olhar para o mais. O que traz? Como é a vida dessa pessoa? Por que ele se comporta assim aqui? Por que, né? Agora, se ele não tem, ele vai cobrar pontualmente o desempenho daquela pessoa que quer aquele resultado. E quando você abre para uma visão sistêmica, você vê o porquê e pode até ajudar essa pessoa a se desenvolver olhando para o mais. Né? E a constelação é um momento, é uma sessão onde a gente para olhar para o problema que a pessoa traz. Né? Por exemplo, esse fim de semana a pessoa veio para constelar e disse: eu quero constelar minha ansiedade. Eu sou muito ansiosa. E era uma terapeuta, né? E foi tão interessante porque às vezes a gente entra em situações no nosso dia a dia só porque nossa alma está olhando para outra coisa, né? Nessa constelação, por exemplo, o pai, no momento que a pessoa nasce, que a cliente nasceu, o pai não estava disponível para amar essa criança do jeito que ela veio. O pai queria que fosse um menino.
Sonho da vida, ter um menino. Veio uma menina. E um agravante, esse pai tinha perdido um irmão muito pequenininho. Tinha perdido quando ele era jovem, veja bem, ele era jovem e perdeu um irmãozinho recém-nascido. Quando esse pai cresce, ele quer ter um menino, porque ele ainda tem o amor dele aonde? Lá no irmãozinho. E, porventura, nasce uma menina. Né? Nasce uma menina. E a menina, ela vai crescendo e tentando dizer para o papai: papai, olhe para mim, olha tudo que eu faço, olha como eu trabalho, olha como eu sou boa, papai. E nada daquilo prende o coração do pai. E nisso, ela então, já que eu não consigo, com todas as tentativas que eu fiz, eu vou começar a aumentar de tamanho para ver se o meu papai me enxerga. Olha. Por amor, eu honro esse papai, que no coração dele olha para um falecido que ele amava. Entende? Então, a nossa alma, por amor, ela se liga a problemas familiares que nem nossos são. Essa filha não tinha nada a ver com a morte do tio. Foi um natimorto na família. E esse coração do papai, então, estava amando alguém antes de amar essa pessoa. E ele não, por talvez, não. Às vezes a gente não pode viver um luto, sabe? Lutos não bem elaborados, não vividos, também causam obesidade. Sim. Você não olha para um luto, você não olha para uma dor, e é muito. Às vezes a gente fala, mas por que não vai olhar? É muito comum, por exemplo, quando é a morte de um bebê, como nessa história. Eu não posso dizer para minha mãe o quanto eu amava esse bebê. Eu não posso mencionar o nome dessa criança da minha casa, porque minha mãe vai chorar, meu pai vai chorar, meus outros irmãos vão ficar em situação difícil. Então eu não me permito elaborar o luto. E quando eu não vivo esse luto, eu guardo, eu calo, eu mantenho ele preso em algum lugar no meu coração. Alguém da família mais jovem é capturado por amor e ele vem olhar, já que e ficou assim, a situação era assim, ó, era a menina, o papai com sua tristeza, nasce uma menina e aí a menina diz: "Papai, você não pode olhar para o teu luto, eu vou olhar para o teu luto". Então, no coração, a cliente é essa aqui de vermelho, ela vai procurar aonde está a solução da tristeza desse pai. E como ela não consegue, então ela começa a comer. Porque assim, talvez aumentando de tamanho, ele me veja. Olha. Isso é É muito mais muito, comum do que a muito gente triste. pensa, né? Porque assim, é muito. Isso é uma história muito mais corriqueira, lógico que não com esses detalhes, mas isso da criança, né, ir crescendo, né, e aumentando de tamanho para ser olhado pelos pais. Por um monte de, por vários motivos, né? E é É. legal, né, como a constelação, né, indo naquele problema específico, como você acabou de explicar, e na verdade assim dá um, me passa isso de dar um norte, né? Dá um norte. A partir do momento que você vê que a causa é essa, né, que você está tentando ser vista ainda pelo seu pai, o Bert Hellinger, que é a pessoa que criou a constelação familiar, trouxe a constelação, são vários autores, mas ele é o mais famoso. Ele diz assim que o que é tem efeito. Quando eu vejo qual é exatamente o problema, é só daquele momento que eu vejo que eu posso tomar uma decisão. E a partir de agora, todo tempo que ela vai exagerar na comida, ela pode dizer para ela mesma: papai, agora eu vejo que você, de alguma forma você me via, mas no teu coração você olhava para aquele meu tio. Eu não tenho nada a ver com a tua tristeza, papai. Então eu posso agora comer só o que eu preciso. Eu não preciso comer para me mostrar para você.
Então, é um autocuidado. O tempo todo, autopercepção. Sim. Autopercepção, né? É o que a gente vem falando, né, Márcia? Todos os profissionais das diferentes áreas que vem falando, a gente está frisando, né? Mudança de comportamento não é da noite para o dia, né? E não é, mudei de comportamento, ótimo. Não é assim. É uma prática diária, é uma construção. Da mesma forma como Exato. você construiu os hábitos de agora, né? Você vai, porque tem o processo da destruição, da reconstrução, né? Com, desses novos hábitos, então desse novo olhar, a partir do momento, né? Como quem acabou nos apresentando, como a Alessandra Camilo fala, né? Que ela fala, como Bert Hellinger fala, né? Aquilo que se vê, a gente não desvê. Exato. E é quando você olha para o que é fato, porque existe o fato e existe as fantasias que a gente fez em volta do fato. Quando a gente olha para o que é fato, aí você já clareou, você já pode tomar decisões a partir disso, sabe? E às vezes a questão da obesidade, ela tá ligada lá atrás, a tataravós, bisavós, avós, pais, e às vezes não, está ligada a nós mesmo, a nós nessa vida aqui, né? Desde que nós nascemos. Tem muitas pessoas que falam assim, Márcia, você trabalha com vidas passadas. Eu não considero a vida passada quem nasceu, nasceu, morreu, nasceu de novo. Por exemplo, os meus pais não estão mais vivos. São vidas que passaram, são vidas passadas. Entende? Então, quando eu olho para essas vidas que passaram, eu posso ficar lá atrás com o meu coração e começar a ter alguns bloqueios aqui na frente, ou eu posso agradecer por tudo que foi difícil para eles e a partir de agora tomar novo rumo, responsabilidade total sobre a minha vida e o meu tempo aqui. Porque daqui um pouco nós seremos um desenho na árvore genealógica de alguém. Nós seremos a vida passada de alguém. Então a autorresponsabilidade ela é a primeira coisa. E eu tive um outro caso que era de uma pessoa que ela se mantinha acima do peso. E foi muito interessante que quando a gente colocou a constelação dela, a pessoa que representava ela disse assim: Eu gosto de estar assim. Eu gosto de estar assim. É confortável para mim. E então ela sentada do meu lado, ela riu. E ela falou: Sim, eu gosto de ser gordinha. No fundo, eu gosto. Né? E aí eu mantive o silêncio para que ela ouvisse o que ela tinha acabado de falar. E aí ela começou a chorar alguns minutos depois, né? Num choro muito doloroso, muito profundo, aonde ela, quando se acalmou, ela disse: Eu era tão mimada na minha gestação. Eu recebia presentes por estar grávida. Eu recebia visitas por estar grávida. As pessoas me paravam na rua para pôr a mão na minha barriga. Eu estava tão bonita. E quando eu tive o neném, ninguém mais olhou para mim. Então é isso. Eu continuo gordinha, acima do peso, porque eu ainda busco os mimos. E foi uma constelação assim de 15 minutos, porque ela caiu em si, olhou para a verdade do seu ser. Uma pessoa que tinha baixa autoestima, gestante, engordou, ficou, né, redonda, como toda gestante fica redonda, fica bonita, né, fica viçosa. Nossa, o cabelo fica maravilhoso quando a gente está gestante, fica grosso, né? E depois que isso tudo passa, se esvai do corpo dela, e ela então diz internamente e inconscientemente, é sem saber, hein, que a gente faz isso. É sem estar consciente para a situação. Ela diz para ela mesma: vou me manter gordinha, bonita, alegre como eu estava antes, porque assim chamarei a atenção dos outros.
E só a partir de ver algo tão verdadeiro é que essa pessoa pôde dizer agora eu vou atrás do corpo que eu quero e que eu preciso, porque ela já estava tendo implicações orgânicas por causa da gordura acumulada. E isso é um Né? ponto muito importante, né, Márcia? Porque você estava falando, aí eu fiquei pensando aqui, né? Me colocando como gordinha, como uma pessoa acima do peso, né? E aí a pessoa pode falar, ué, mas eu não posso estar bem gordinha, acima do peso? Sim, claro que você não só pode, como deve estar bem, né? A questão que a gente está levantando aqui são as questões de saúde, né? Então, se você está acima do peso, mas você está saudável, né? Esta sua forma é a sua forma, né? Você está feliz, né? Você se sente bem, você se sente plena, você se sente útil, você, né? Você faz os exames, você está tudo bem, seu colesterol, triglicéridos, enfim, né? Tá tudo bem, ótimo. A gente não está condenando, né? Esse estar gordinha, mas sim o que isso está gerando, né? O que está te levando para o menos, o que está tirando a sua saúde, né? Ou então que você está escondendo atrás dessa gordura, ou então que você está querendo chamar atenção com essa gordura, que é esse caso que você trouxe. É isso mesmo. E o nosso coração, nosso coração, existem dois caminhos, sabe, que a gente faz quando a gente ainda é bem pequenininho, né? Bem pequenininho, tipo 2, 3 anos. A gente pode ir para o amor claro, o amor que honra e olha para a vida, e a gente pode ir para o amor cego, que é o amor aonde eu honro sem perceber que eu estou fazendo mal para mim mesma, né? E tem algo na constelação familiar, eu acho que eu vou até mostrar para você com os bonequinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo, sem derrubar o telefone, né, Estela? Ah, Movimentar aqui sem derrubar tudo derrubar bem. nada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha, aqui eu tenho um. Vou pôr um livro aqui para elevar meus bonequinhos. Fica mais. É, Muito legal. pouquinho. Peraí. Deixa eu ver que eu vou levar mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho. Ah, já tá aparecendo. Tá, tá. Tem algo muito importante que a gente precisa saber sobre a constelação familiar. Aqui está a nossa mamãe e o nosso papai, tá? A nossa mamãe e o nosso papai. A mãe, Estela, a mãe é a nutrição. Quando quando esse papai ele doa um espermatozoide para a mamãe, imediatamente no corpo dela, esse espermatozoide, então, se une e começa a ser nutrido pela mamãe, tá? E que interessante que é, nos casos de obesidade, eu observo, quando a gente tem reclamações, não sei se a palavra é reclamações sobre a nossa mamãe, tá? Porque muitas coisas acontecem na relação de casal, muitas coisas. E muitas vezes uma criança pequena, ela escolhe, aqui eu já vou colocar uma criança grandinha aqui, né? Muitas vezes uma criança, ela escolhe ficar com a mamãe ou ficar com o papai no coração. Nos casos onde a mãe briga muito com o pai e ele está sempre calado ou ele nunca quer brigar, a criança olha para essa situação dentro de casa e ela defende o pai, ela escolhe, eu vou ficar aqui e eu vou defender o papai. E no Brasil, nós temos um problema muito sério, que é quando os casais se separam. E isso acontece com mais ou menos 5 anos após o casamento, os casais se separam. Nós temos aí 55% dos casais que se casam com 5 anos se separam. E aí já tem criança pequena nesse casamento. Às vezes, o papai fez coisas difíceis para a mamãe, e a criança pequena, então, ela escolhe: eu no coração vou defender a mamãe. Só que tem algo importante que acontece aqui. Eu, você, nós somos metade mamãe, vamos dividir nosso corpo assim, ó, metade mamãe, metade papai.
Se eu não posso amar a metade que ficou em litígio, vamos dizer que foi o papai foi embora, se separou, arranjou outra ou qualquer outro motivo, eu vou ficando só com metade de mim. E então, com essa metade, eu vou para a faculdade, eu vou para a escola, para o trabalho, eu vou para o relacionamento amoroso, eu vou metade de mim. E quando eu vou metade, quando eu sou adulta, eu entro em autossabotagem. Porque eu preciso estar inteira nas relações, em tudo que a gente for fazer. A gente precisa estar presente e inteiro. E o que é estar inteiro? É estar com essa mamãe e esse papai no coração. E eu vejo aqui muito, assim, isso já foi dito pelo Bert, e eu vejo que é perfeitamente isso, eu até anotei. Quem ainda não aceitou totalmente a mamãe no seu coração, tem mais chances de ter problemas com obesidade, tem mais chances de ter problemas financeiros e tem mais chances de ter problemas no relacionamento amoroso. Por quê? Relacionamento amoroso é bem fácil da gente ver, né? Relacionamento. Quantos minutos a gente tem, Estela? Nem tem. Me Temos fala. mais 15 minutos. 15, tá. Então, relacionamento amoroso é bem fácil de ver. Porque, olha só, eu estou tendo um exemplo dentro da minha casa de um relacionamento onde eu escolho o lado feminino. Eu defendo a minha mamãe. O meu papai é o errado, minha mamãe é a certa. Ou o meu papai é o certo, minha mamãe é o errado. Então, eu não consigo, eu fico aqui. Essa criancinha, ela fica como juiz dos pais, do relacionamento amoroso dos pais. Então, por mais que ela queira ter um relacionamento amoroso, ela sempre vai usar o primeiro exemplo que ela teve na vida. E aí ela não consegue ser feliz no casamento. Ela vai estar sempre que ela tiver qualquer probleminha no relacionamento amoroso, ela vai voltar. Ela volta. Tá aqui, ó. Aqui tá o marido, né? Quando ela tem um pequeno problema aqui, o que ela faz para resolver? Ela olha para trás. Como que minha mãe resolveu? Como que o meu pai resolveu? Foi gritando, foi indo embora, foi batendo porta. Então, problemas dentro de casa vai fazer com que as mulheres e até os homens tenham problemas no relacionamento amoroso. E aí, quando eu digo que é finança, por que que quem não se ajeitou aqui, quem não curou mamãe, não curou papai dentro do coração, vai ter problema com finança? Porque nós temos, imagina dois círculos aqui. Um círculo em volta do papai, uma esfera, e uma esfera em volta da mamãe. A esfera da mamãe é a esfera do chão. A mãe é o chão onde a gente pisa. O pai é o caminhar por esse chão. A mamãe é quem nutre a vida. O papai é quem traz o alimento. Hoje os casamentos já são diferentes. As crianças de hoje já são diferentes. Mas imagino que eu estou falando para pessoas que já têm mais ou menos a nossa idade. Aonde a mamãe ficava em casa, o papai saía para trabalhar. Ou a mamãe trabalhava em casa cuidando da criança e o pai saía. Então nós temos esse exemplo. E se eu fico só na esfera da mãe, eu não tenho a experiência do caminhar pela vida. E aí vem os problemas financeiros. É necessário curar a mamãe e o papai no coração. Sim. E quando eu falo só da mamãe, de ter problemas de obesidade por causa da mãe, uma dessas coisas é muito óbvia. Eu não sei a sua mãe, mas a minha era gordinha. Sim. Trabalhava demais, cozinhava bem. Não tinha tempo para ginástica, para ir no cabeleireiro, não tinha. O que que as meninas fazem? As meninas negam a mãe, viu, na adolescência? Não querem nem ficar no mesmo lugar. A festa é em outro lugar, porque a gente nega os pais quando a gente está na adolescência, né? E aí passa-se o tempo e a gente vai fazer o que os nossos pais fizeram. Por causa desse mandamento de honrar pai e mãe, eu vou engordar.
para chegar um momento e eu abaixar minha cabeça e dizer: mamãe, você tinha razão. Mamãe, você tinha razão. Entende? E a mãe é a própria nutrição, né? Às vezes temos aqui muitas pessoas que tiveram problemas no parto, para nascer, que tiveram problemas no amamentar. Ou a mamãe ficou doente, não pôde amamentar nos primeiros dias, ou o leite não desceu, ou a pessoa não deu leite. Isso também traz problemas com a obesidade, porque eu ainda quero tomar o alimento essencial que vem da mãe. E eu busco alimentos fora. Nossa, olha. É. Quantos pontos, né, Márcia? Isso, e Quantas tem mais um. histórias. E tem mais um que eu quero falar para você, que não tem nada a ver com constelação familiar. Mas que, olha, outro dia minha bebê me fez perceber isso. Eu tenho uma bebê de 3 aninhos e ela estava assistindo televisão e passou a propaganda de um chocolate, assim, derretendo. E ela falou: mamãe, eu quero chocolate. E eu falei: gente, que incrível o trabalho que a mídia faz na nossa cabeça. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na Terra. O corpo físico, ele é um veículo. Vamos imaginar um carro, ou uma moto, ou uma bicicleta? Eu preciso ir até o açougue. Eu subo aqui na minha bicicleta, vou no açougue, faço o que eu preciso fazer e volto. Então, minha alma estava onde? Estava lá com o divino. E eu preciso vir. Eu tenho um mandato aí de nascer e ter uma experiência aqui na Terra. Eu ganho um veículo, eu ganho o corpo. E o corpo, ele é tão incrível que ele tem os 5 sentidos. Já se dizem 6 sentidos agora: visão, audição, paladar, tato. E nisso, gente, que coisa incrível! A mídia percebeu. A gente vai pescar as pessoas pelos sentidos. E a minha bebê, com 3 anos, inconscientemente olhando a visão, olhar a televisão e ver aquele chocolate derretendo, ela vai para o paladar e diz: mamãe, eu quero isso. A mídia faz alimentos que não são alimentos falsos, né? Biscoito é um alimento falso. Que mais? Todos os industrializados são alimentos falsos, Sim. onde a gente é pescado e a gente começa a alimentar o nosso corpo com falsa comida, que o corpo não sabe o que fazer com isso, Estela. E aí começa a acumular. Se a gente vai para os alimentos verdadeiros, o que é alimento verdadeiro? É o que nasce da terra. Se refrigerante fosse bom, nascia de fonte. O que nasce de fonte? Água. Verdade. É. Até na Bíblia diz, foi muito interessante ali uma história, não sei exatamente em que lugar da Bíblia, mas diz assim que eram 3 irmãos e eles foram presos. E para que pagassem pelos seus castigos, era para alimentar eles somente com legumes. E passou-se meses deles sendo alimentados só com legumes, o rei mandou trazer eles. Quero ver aqueles presidiários lá, aqueles prisioneiros. E eles estavam mais fortes, mais viçosos e mais bonitos. E o rei falou: o que vocês estão dando para eles? Não, cenouras, chuchus, maçãs, uvas. Só não estamos dando comida. Só estamos dando só alimento natural que o senhor mandou dar, não é? Que é para eles pagarem. Não vamos dar pão. Eles tinham muito costume de pão naquela época. Pode ver Jesus, né? Ele parte o pão. Não vamos dar pão. Então, tem muita coisa que a gente está fazendo por amor aos ancestrais, por amor a problemas familiares com os nossos pais, por amor a dores que a gente não quis mostrar, a gente foi criando camadas e camadas de gordura corporal para esconder nossas dores, nossa real necessidade, mas tem sim essa percepção de que a gente precisa movimentar o veículo que a gente ganhou.
E sim. a gente precisa se alimentar de alimento de verdade. Não é fazendo uma constelação que você vai perder 20 quilos, 10 quilos. Não é fazendo arte terapia. É tudo junto. É tudo junto. É olhar para si e ver qual é a sua verdade. Qual é a sua verdade? Tô bem assim, ó. Tô 10 quilos acima do peso, mas olha, tô lindona, tô gata, vou lá no médico, tá tudo bem com os meus exames. Ótimo. Uau! É o seu tipo físico. Não se martirize. Mas se você sente que te fez mal, que está te fazendo mal, comece a se cuidar. Busque qual é a tua verdade em primeiro lugar. Verdade de alma. É para esse é o meu trabalho. Olhar para a verdade da alma das pessoas, mostrar aonde que você ficou amarrado lá atrás. Que pode ser lá atrás na árvore genealógica, mas pode ser aqui. Pode ser um contrato que você fez. Você fez um contrato inconsciente quando você era bem pequenininho. Eu vou contar um último caso aqui que foi muito interessante. A pessoa veio para constelar e ela falou assim: eu quero constelar é, a autossabotagem. Eu emagreço 3 quilos e depois engordo 6. E eu sei que eu estou fazendo errado e eu continuo fazendo errado. Eu sei que não é para comer uma caixa de bombom, que é para comer só um, mas eu faço. E aí a gente colocou a constelação e foi muito interessante porque a pessoa simplesmente olhou para a porta e ela queria sair da vida. Ela tinha um desejo de morrer. A alma dela não queria mais estar aqui. E aí eu disse para ela, isso quem percebeu fui eu, né? Que sou a terapeuta, tenho um olho aí treinado para ver isso. Eu disse para ela, por quem você deixaria de viver? E aí ela começou a chorar, 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 porque ela lembrou que ela cuidava de um bebê de 3 anos e 6 meses que era doente. Quando ela era jovenzinha, ela tinha 8, 9 anos, ela cuidava desse bebê. E esse bebê era doente, era gravemente doente, e esse bebê faleceu. E ela fez um contrato com aquele bebê. Ela tentava fazer aquele bebê comer, e o bebê não comia, não comia, não comia. E ela fez um contrato com aquela criancinha. Eu vou comer por você. No meu coração eu vou fazer você feliz. E olha a dificuldade para uma criança de 8, 7, 8 anos entender a morte de um bebê. Se para nós já é difícil, porque a ordem natural é a gente nascer e morrer velhinha, né? Como que uma criança elabora um luto desse tamanho? E ela era praticamente responsável por cuidar daquele bebê um período. Então brincava, trocava, levava para passear, estava intimamente e emocionalmente ligada àquele bebê. E o bebê falece. Você entende? Então, tem muitas. A alma humana ela é muito nobre. Mesmo que a criança tenha morrido, ela ainda continua cuidando e comendo por aquela criança. É isso que a constelação faz. Ela mostra onde que você ficou parada. Aonde que a sua alma, uma parte de você, ficou parada. Muito legal. Então é por isso que é um trabalho multidisciplinar, né, Márcia? É muito além, né? Por isso que a abordagem é diferentona, né? Porque quando a gente fala de ganho de peso, fala de obesidade, as pessoas já ligam, é reeducação alimentar e exercício. Se reeducação alimentar e exercício desse certo, não teria essa doença chamada obesidade, né? Então tá bom, tem também a parte genética. Sim, né? Mas o que a Márcia está trazendo aqui está ligada a essa parte genética, mas não do lado material, né? Tem essa profundidade da alma, né? Essa compreensão, né? Bem diferente mesmo, muito legal. Se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma colocação, algo que ficou meio estranho, pode perguntar, tá? Que a gente já
tá indo aí para os finalmente. Então, Isso. aproveitem aí a oportunidade, aproveitem aí todo esse conhecimento. A A Rosângela falou falou que está assim, encantada. em tudo, a Rosângela Lucialdo falou assim, em tudo acho que é assim. Precisamos nos conhecer profundamente. E a Maria de Lourdes disse, parabéns, Márcia e Estela. Obrigada, gente, obrigada. Matilde falou, encantada. Que linda, Matilde. Que Márcia, lindas vocês, gente. Obrigada por estarem aqui, viu? sim. A nossa alma, ela tem amores. A gente precisa olhar para a vida, honrar os que vieram antes, honrar toda a dificuldade que eles tiveram, né? E aproveitar, porque o nosso tempo vai acabar. O que você está fazendo da sua vida, do teu tempo aqui? Daqui a pouco você vai ter que devolver esse veículo. Não Sim, deixa a mídia mandar em você, dizer o que você tem que comer. Percebe teu corpo. Percebe o que te faz bem, o que te faz mal. Né? Às vezes a gente fica lá com... não quer deixar o pãozinho com manteiga. Por quê? Porque tem saudade de alguém que te trazia um pãozinho com manteiga. Então olha para essa pessoa e diz no seu coração, é de você que eu tenho saudade. É de você. A gente foi ensinada a não chorar, sabe, Stella? Mas a gente pode chorar sim. A gente pode chorar, né? De sim. Está saudade. colocando E a emoção gente para fora, né? É melhor pôr colocar emoção. o choro para fora do que a comida para dentro. Viu? É isso. Que lindas vocês. Muito linda. Gente, quem não assistiu o restante das lives que a Estela está fazendo, sigam ela lá. Tô vendo que tem umas meninas que me seguem aqui. Sigam, assistam as lives. Está muito interessante. Ela trouxe um monte de gente de diversas áreas para ter um novo olhar sobre a obesidade. Tá muito, muito lindo esse trabalho que você está fazendo, viu? E eu fiquei assistindo ali, eu não tive tempo de assistir todas, eu assisti 4 só. E agora aqui essa, né? Terminando aqui, eu vou assistir mais uma. Porque, meu, tem muita luz nesse trabalho que você está fazendo, viu, Estela? Você está de parabéns. É verdade, porque são profissionais todos iluminados, né? E também tem gente aqui que não sei se conhece, né, a constelação familiar ou se, não, se conhece superficialmente, também tem o contato, né, @por Márcia Oliveira, né? E a Márcia tem bastante conteúdo, bastante conhecimento, né? Entre em contato aí para ter uma familiaridade, né? É um caminho muito legal, um caminho para mim novo, né? Que eu venho tendo contato de um ano para cá, né? E vale muito, muito mesmo. Acho muito difícil, mas adorei. Sim, vou assim, Matilde, vamos tirar o difícil e vamos colocar assim, complexo, né? Mas o ser humano ele gosta de coisas difíceis, né? Porque é o difícil que faz a gente crescer, a gente desenvolver, a gente evoluir, a gente melhorar, né? Quando tá tudo fácil, a gente acomoda. Agora, quando é difícil, né? Vou usar até um termo aqui da educadora física, a gente corre atrás, né? Então não vamos correr atrás, vamos correr do lado, né? Vamos correr ao lado do conhecimento, né? Ao lado dos profissionais que têm tem muito para oferecer, né? E é um passo de cada vez, né? Outro termo da minha área, né? É um passo de cada vez, né? Então, assim, no sábado eu deixei 5 práticas, né? Porque assim, eu também estou aqui assistindo, né? Não tem nada disso que a gente está conversando é preparado, não. Tem o tema e eu estou aqui também estou assistindo, né? E aí eu fui pensando, né? O que a pessoa pode na prática fazer, né? Porque é importante, assim, é tudo muito simples. Tá? Então, tem esse vídeo que eu gravei no sábado, tá lá. Então, são 5 práticas das 5 palestras, né? E é isso, a Raquel, a nutricionista que falou na terça-feira passada, né? Vamos juntas. E é isso mesmo, né? É difícil, mas é possível, é muito possível, né? É isso, é isso.
E a gente precisa se comprometer, gente. Quando envolve a nossa saúde, a gente precisa se comprometer, porque você sem saúde, você não consegue ser feliz em nenhuma outra área. Verdade. Nenhuma outra área se você tiver mal de saúde, né? Então, se tem que acordar mais cedo para se exercitar, vamos acordar. Se tem que baixar o topete, né? E procurar um profissional da alimentação, um profissional do movimento. Olha, eu, por experiência própria, eu estava com colesterol muito alto, né? E eu tive que ir atrás de um professor especial para mim. Por quê? Porque senão eu não vou na academia. Eu sei que eu não vou, minha rotina é muito corrida, muito corrida. Só que aí eu penso, meu, tá me esperando. O professor tá lá me esperando. Aí ele me manda uma mensagem, ei, tô te esperando. Eu tenho que ir. Eu tenho um compromisso. É saúde. É É a isso aí. questão da minha saúde. Se eu não fizer isso, minhas crianças não vão me ver daqui a um tempo. É isso aí. Então, quem que vai ficar sem te ver daqui a um tempo se você não se cuidar? Vamos nos comprometer, vamos seguir a Estela aqui, ó, ela põe um monte de vídeo ali de como se movimentar, né, Estela? Sim. E ela dá aulas também, gente, no particular, online. São muito boas as aulas dela, né? Então, vamos nos mexer. Isso aí. É isso aí. Tem muita coisa para fazer, né? É isso. Quero agradecer a presença de todos. Sua presença, Márcia, muito obrigada, né, por multiplicar aí os nossos conhecimentos. E tanto eu e a Márcia estamos à disposição de vocês. Isso mesmo. Muito obrigada a todo Gente, mundo muito que ficou obrigada. até aqui. Obrigada a quem ainda vai assistir. Compartilhem, gente, essa live. Postem lá nos stories de vocês. Né? Às vezes a gente vê nos stories de alguém e acaba descobrindo, sabe? Descobrindo um canal cheio de vídeos, cheio de informação, porque alguém fez esse movimento de compartilhar, de enviar para alguém, É tá? verdade. Muito obrigada a todas vocês. Fiquem bem. Até logo. Tchau, gente. Ai.